Fala galera, TV Vasco Show aqui, sem enrolação, vamos a mais notícias do Vascão, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Carille anuncia várias mudanças para o clássico contra o Vasco. O Vasco está em processo de reformulação, e chegou vários jogadores para reforçar o elenco e para o jogo contra o Flamengo. O treinador Carille disse que via fazer mudanças na equipe, e quer ganhar o jogo para ir às finais do Campeonato Carioca. O Vasco precisa de ir às finais para alegrar a imensa torcida, que tem apoiado a equipe e confia que podem superar o Flamengo em pleno Maracanã. Vamos lá Vascão, ter uma grande atuação, vencer os rivais e ir às finais do Cariocão 2025. Vasco da Gama e Flamengo se enfrentam neste sábado no Maracanã, pela segunda partida das semifinais do Campeonato Carioca. 3 atacantes? 3 volantes? Fábio Carille tem algumas possibilidades distintas para montar o Vasco, que terá a missão complicada neste sábado. Vencer o Flamengo por pelo menos 2 gols de diferença para garantir uma vaga na decisão do Campeonato Carioca. Fábio Carille recebeu 3 reforços estrangeiros para o setor ofensivo na última semana e vem administrando a minutagem para dar ritmo e potencializar a adaptação de Nuno Moreira, Garré e Lloyd Augusto ao futebol brasileiro. Publicidade. Nuno foi o primeiro a ter chance entre os titulares e deixou boa impressão em sua estreia contra o Nova Iguaçu. O jogador foi o autor de uma bela assistência para o gol de Ryan, o primeiro do Vasco no duelo, logo nos primeiros minutos, e saiu de campo aplaudido pela torcida no momento da substituição. O português teve boa parceria com Lucas Piton pelo lado esquerdo e também fez companhia na construção do jogo para Felipe Coutinho. Na coletiva de imprensa, Fábio Carille, inclusive, ressaltou que enxerga Nuno Moreira como um meia construtor que atua pelo lado do campo. O Nuno é um meia, que ocupa bem o espaço, que joga tanto por dentro quanto pela direita, disse Carille. Com o aumento de possibilidades no meio para frente, o treinador poderá adotar finalmente algumas de suas ideias de jogo. O comandante vascaíno revelou que gosta de atuar com o jogador mais construtor como Nuno e Garré em uma das pontas, e outros jogadores mais agudos no outro lado do campo. Casos de Ryan e Lloyd Augusto. Eu gosto de ter um lado mais agudo e outro mais pensador dando bastante amplitude com o lateral. O que mais me deixa feliz é o quanto o Coutinho cresceu dando essa liberdade de ser um armador. Ter um jogador que sabe movimentar, posicionar e trabalhar com poucos toques, que foi o caso do Nuno hoje, cresceu muito o futebol do Coutinho. O Nuno é um jogador muito bom para o equilíbrio da equipe. Um meia que faz o jogo ser rápido através de passes e não de drible, concluiu ele. Escalação do Vasco. Item Léo Jardim. Item Paulo Henrique. Item João Vitor. Item Lucas Freitas. Item Lucas Piton. Item Hugo Moura. Item Paulinho. Item Coutinho. Item Nuno Moreira. Item Ryan. Item Vegetti. O time de São Januário chega empolgado para o clássico, mas precisa vencer o Flamengo de virada para ir à final do Carioca. 3 volantes? Contra o Nova Iguaçu, Carille promoveu uma mudança tática e atuou com 2 volantes e 2 jogadores abertos mais à frente. Durante o início de seu trabalho no Vasco, o treinador vinha utilizando 3 volantes para preencher o meio-campo e dar sustentação defensiva. No jogo de ida contra o Flamengo, novamente 3 jogadores foram escolhidos para o setor: Jair, Hugo Moura e Matheus Carvalho. Esse esquema com 3 volantes foi o escolhido pelo treinador em 7 das 11 partidas em que disputou. Foram 2 vitórias, Madureira e Portuguesa 2 empates, Volta Redonda e Sampaio Corrêa RJ, e 3 derrotas Flamengo 2 vezes, e Fluminense. Agora com a necessidade da vitória, há expectativa pelo caminho que Fábio Carille irá seguir no esquema tático vascaíno. Vasco e Flamengo se enfrentam às 17h45 deste sábado, no Maracanã, pela partida de volta das semifinais do Campeonato Carioca. Após a derrota por 1-0 na ida, a equipe de Fábio Carille precisará vencer por pelo menos 2 gols de diferença para classificar a final. Comentaristas falam como Nuno Moreira pode ajudar Coutinho no Vasco. Um dos destaques da vitória sobre o Nova Iguaçu na quarta-feira passada, que garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil, Nuno Moreira deve voltar a ser titular do Vasco neste sábado contra o Flamengo, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Depois da classificação no meio de semana, Fábio Carille elogiou bastante a atuação do reforço português e disse que ele, acima de tudo, complementou o futebol de Felipe Coutinho. O camisa 11 marcou 2 gols na vitória por 3-0. O que mais me deixa feliz é o quanto o Coutinho cresceu dando essa liberdade de ser um armador. Ter um jogador que sabe movimentar, posicionar e trabalhar com poucos toques,
que foi o caso do Nuno hoje, cresceu muito o futebol do Coutinho, disse o treinador vascaíno. Com a ressalva de se tratar de apenas um jogo de recorte, e contra um adversário de nível técnico inferior, o G procurou comentaristas para entender como Nuno Moreira pode ajudar Felipe Coutinho no Vasco. Para Rodrigo Coutinho, comentarista do Sport TV, Carille está correto em definir Nuno como um meia, mas com uma condição. Acho que ele funciona bem saindo do lado para o centro do campo, pontuou Coutinho. Por isso que ele jogava assim em Portugal, ele tem mais capacidade de troca de passe curto. Não é aquele ponta de pura velocidade, de só buscar jogada de um contra um de linha de fundo ou corrida na direção da área. Ele é um cara que consegue trabalhar mais na zona de articulação. Por isso que o Coutinho ganha um jogador que tenha mais esse entendimento. Não que o Vasco não tenha esse jogador no elenco, seria o Payet, mas o Payet não consegue estar bem fisicamente. O Nuno não. O Nuno consegue se movimentar bastante, está em vários setores do campo, ajuda na marcação. E ao mesmo tempo acrescenta nessa troca de passes mais perto da área para achar o Coutinho ou até outro atacante, como foi o caso do Ryan, completou. Contra o Nova Iguaçu, o primeiro gol do Vasco sai após boa jogada de Nuno pela esquerda. Ele conduziu para o meio, tabelou com Paulinho e enfiou a bola para Ryan marcar. Carille explicou na coletiva que esperava isso de seu time. Um lado esquerdo mais pensador, com toque de bola, e um lado direito mais incisivo, com jogadas de linha de fundo. Como o português é meia, o Carille toda hora fala isso, que ele não é ponta, acho que ele vai ajudar o Coutinho a desafogar, dividir a responsabilidade. Acredita o comentarista Lédio Carmona. Até deixar o Coutinho mais largado, à vontade. Mas o Nova Iguaçu é teste, é quase um open bar para o Portuga. Ele, Coutinho, se deu bem. Mas acho que eles podem ser complementares, um ajudar o outro na criação. Resta saber se o Carille vai manter esse time faceiro para hoje, com Paulinho, só com Hugo como volante, concluiu Lédio. Um bom complemento. Para Rodrigo Coutinho, a expectativa é de que, com Nuno atuando na esquerda próximo de Coutinho, o Vasco consiga desenvolver mais jogadas por aquele setor. Vejo o Nuno com essas características, boa capacidade de controle de bola, passes curtos, tem facilidade com isso. Não precisa de espaço para correr para se destacar. Talvez seja nesse sentido que o Carille o veja com características de meia. Até acho que está correto esse raciocínio, mas eu gosto dele da ponta para dentro. Não acho que ele tenha característica de jogar fixamente por dentro, não. De trabalhar de costas, entre as linhas adversárias.